Olá, seja bem-vindo para mais uma aula. Essa aula a gente vai mostrar como é que usa o bloco ir para. Tem diversas funcionalidades que você pode utilizar ele, ok? Então, primeiramente, a gente tem um fluxo aqui que já é meio pré-pronto, em que a pessoa pergunta qual a sua dúvida, vai ter o valor, o local, como funciona, e aí a gente vai para cada uma desses lugares aqui. Eu quero que quando a pessoa clique em comprar, eu inicie um outro fluxo. Aí, se eu clicar aqui na aba de fluxo, nesses 4 quadradinhos, eu posso criar um fluxo aqui de compra. E aí, no fluxo de compra, eu vou fazer diversas coisas aqui dentro que eu vou direcionar a pessoa para comprar. Eu vou colocar aqui o fluxo de compra. Vamos supor que aqui tem todo esse fluxo de compra que a pessoa vai seguir, tá? Vou renomear esse aqui para dúvidas. Beleza. Aí, eu quero que quando a pessoa clique em compra, ele vai lá para o fluxo de compra. Eu posso vir aqui, usar o bloco ir para selecionar o fluxo de compra. Essa aqui é a forma mais simples de usar o bloco ir para. Ele inicia lá o fluxo de compra que vai continuar no outro fluxo, vai sair desse fluxo e vai calar. Essa é a forma mais simples. Outra coisa que dá para fazer também é, imagina que eu quero mandar qual a sua dúvida, depois eu respondo, depois eu quero voltar para cá para caso ele tenha mais alguma dúvida. Eu posso fazer assim, só que se eu fizer assim, concordo que meu fluxo começou a ficar feio. Imagina se tivesse 50 blocos, ia ficar muito bagunçado os cabos. Então, caso eu queira voltar para esse fluxo aqui, usando um bloco Wi-Fi que eu chamo, a gente pode usar o ir para também. Então, ao invés de ir para lá, eu posso vir aqui o ir para, ligar esses 3 fluxos nesse ir para. E aqui nesse ir para eu posso selecionar blocos no fluxo atual e aqui o central de dúvida, que é esse aqui, ó, que eu chamei de central de dúvida. Então, ao invés de eu fazer uma bagunça, eu consigo usar esse bloco aqui como um bloco Wi-Fi, que ele vai direcionar lá de novo para cá. Isso é útil para deixar o fluxo contínuo e também para caso você tenha alguma coisa no início e quer ligar alguma coisa lá no final, você pode também utilizar esse bloco Wi-Fi. E o mais interessante é que esse bloco Wi-Fi ele não funciona só com blocos dentro desse fluxo. Você pode também usar o bloco de ir para iniciar um bloco de qualquer outro fluxo. Imagina que tem um bloco de outro fluxo, esse aqui, que eu quero mandar para lá. Aí eu posso mandar diretamente para lá, utilizando esse bloco. Então, imagina que eu fiz lá um fluxo grande de vendas e lá no meio tem a explicação de como é que funciona a compra. Ao invés de eu mandar para o início desse fluxo, eu posso mandar para o meio desse fluxo usando o bloco ir para e selecionando o bloco lá do meio. Basta nomear os seus blocos de forma que fique fácil de encontrar. Por exemplo, eu chamei esse aqui de central de dúvida, que fica fácil de você direcionar o ir para, ok? Outra coisa que dá para fazer com o ir para também é acionar fluxo de função. Fluxo de função, eu vou fazer uma aula especificamente disso, mas se eu tiver um fluxo de função em que solicita o telefone da pessoa, então toda vez que eu aciono esse fluxo de função, ele pergunta qual é o telefone da pessoa, eu vou perguntar texto, não vou perguntar telefone. Qual seu telefone? Eu vou salvar aqui em telefone, dar opt-in, e vou dar a opção out, que é signed. E aí, informou o telefone, e eu vou colocar no caso ele também ignora, ignorou. Não é isso, não é um bloco de pergunta, não é um bloco de signed. Ignorou. O fluxo de função basicamente é um fluxo que inicia, acaba e volta para de onde ele veio. Então, se eu tiver, vamos publicar lá o fluxo de função, né? Para funcionar. Aí se eu tiver aqui no fluxo de dúvidas e depois dele responder a dúvida, eu queira perguntar o telefone dele e depois continuar para outra coisa, eu posso vir aqui, selecionar o fluxo de função. Quando ele acabar de informar o telefone, eu volto para cá. Ou caso ele ignorar, eu mando uma mensagem, tipo, falando, você me ignorou.
Então, basicamente isso. O fluxo de função ele serve para ir e voltar. E você usa o bloco ir para chamar esse bloco fluxo de função. E ele automaticamente abre aqui as saídas desse fluxo de função para você continuar aqui dentro. Então, isso aqui ajuda você a reduzir código e vai te ajudar a montar fluxos mais complexos. Então, nessa aula a gente mostrou como é que funciona o fluxo de função e o fluxo de ir para. E a gente aproveitou e usou o bloco de saída, que é um bloco que só tem o fluxo de função, porque ele funciona para que volte lá para a situação do iniciar. Aqui eu coloquei o no match, na verdade seria o no input, para caso ignorou, né? Mas é isso, basicamente isso. O bloco de ir para, ele é bem tranquilo de utilizar e ele é muito útil para você utilizar os fluxos de função tranquilamente, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Agradeço por ter assistido até aqui. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.